Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Felipe, eu sou CEO da BR24 e nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto bem importante e que interessa a todas as empresas, que é o onboarding de novos funcionários. O que é o onboarding de novos funcionários? O onboarding de novos funcionários é o processo pós-contratação que ocorre depois da contratação para tornar a pessoa apta a executar a função a ela designada. Ou seja, um vendedor foi feito para vender, só que assim que você contrata o vendedor, ele já não sai vendendo. Ele precisa passar por um processo de onboarding. O que é esse processo de onboarding? Ele precisa ter acessos às ferramentas, ele precisa ter conhecimento sobre o teu produto, tua solução, teu serviço, ele precisa saber sobre o processo de vendas, ele precisa ter um e-mail, ele precisa ter o CRM, ele precisa ter o uniforme dele, sei lá, o equipamento dele, ele precisa ter uma série de coisas antes dele poder vender. Se a gente for pensar em qualquer profissional que entra na empresa, todos eles vão precisar passar por um onboarding, tá? E por que é importante a gente automatizar esse onboarding de novos funcionários? Em primeiro lugar, a gente cria uma padronização. Então, entra um vendedor A e entra um vendedor B, eu garanto que eles vão ter acesso aos mesmos conhecimentos, às mesmas ferramentas no mesmo prazo. Isso é importante para eu não ser injusto e para eu também ter uma padronização nesse processo e depois poder cobrá-los sobre o resultado, tá? Então, o primeiro benefício é padronização. O segundo é, eu acelero a produtividade. Então, quanto mais cedo a pessoa tiver os conhecimentos e ferramentas necessários para ela executar aquela função, mais cedo ela poderá desempenhar as suas funções. Ou seja, mais cedo um vendedor consegue vender. Tá? Enquanto ele não está vendendo, ele está sendo um custo para mim. E assim qualquer outro funcionário, qualquer novo funcionário que entre na minha empresa. Tem funções um pouco mais simples? Sim, tem funções um pouco mais simples, mas da mesma forma a gente tem muitos benefícios de automatizar e padronizar esse onboarding, tá? Outra coisa, evitar gargalos. Além de diminuir esse gap entre o início dele na empresa, o início do funcionário na empresa e a execução plena das funções, né, desse novo funcionário, a gente também mantém a satisfação desse novo funcionário. Porque imagina só, entra uma pessoa nova na tua empresa e o processo de onboarding, ó, ela não tem e-mail, ela não tem equipamento, ela não tem o headset, ela não tem o uniforme dela, ela não tem cartão de acesso para entrar na empresa, ela não sabe qual é a cultura da empresa, quais são as regras da empresa, ela não sabe qual que é o papel dela ali para executar aquela função, qual que é o processo, ela não sabe nada. Imagina o nível de satisfação, a quebra da expectativa, porque a pessoa vem com uma expectativa super boa. Na entrevista você vem, entrevista, fala um pouco sobre os planos, vende o sonho para a pessoa. Quando ela entra, ela já tem a decepção, primeira decepção dela. Nossa, que empresa desorganizada. Eu não tenho o material que eu preciso, o conhecimento que eu preciso, que eles precisam me fornecer, que a empresa precisa me fornecer, a ferramenta que a empresa precisa me fornecer, e eu preciso ficar catando as coisas aqui. Então, para eu conseguir fazer a minha função, a função que eu vou ser cobrado pelo resultado. Tá? Então, eu já quebro esse nível de expectativa, de satisfação e mostro que a empresa é desorganizada. Então, eu consigo evitar esse tipo de situação se eu automatizar o onboarding do funcionário. Agora que você sabe o que é o onboarding de novo funcionário e você sabe quais são alguns dos benefícios de automatizar isso, eu vou mostrar na prática para você como funciona isso na nossa ferramenta. A gente tem feito isso para os clientes e tem feito também aqui internamente. Antes de entrar na ferramenta, eu desenhei um processo, e é bem importante que você faça isso na sua empresa, que é como funciona o meu processo de onboarding. Da onde parte, quem precisa estar envolvido, se eu preciso de aprovação ou não, quem são as pessoas que vão executar tarefas relacionadas àquele onboarding de novos funcionários. Então aqui, isso aqui é um mapeamento de processo, tá?
Você pode usar qualquer ferramenta, inclusive tem várias ferramentas gratuitas. Aqui eu estou usando o Lucida Chart, que tem uma versão gratuita. E aqui a gente tem as raias, ó, área solicitante, a área que vai solicitar as coisas necessárias para aquele funcionário que vai entrar. A tecnologia da informação, a área de TI, de informática, seja qual for o nome que você dê aí na tua empresa. Eu tenho uma outra área envolvida que é o próprio RH. Eu tenho a segurança, segurança patrimonial, segurança de acesso, enfim, segurança. E o próprio funcionário que vai entrar, tá? Então vamos lá. Esse é um processo simples e de exemplo para que vocês tenham na cabeça como é que a gente vai fazer isso no Bittrex. Então, primeiro eu tenho uma solicitação. Imagina a área de vendas. O gestor de vendas pode fazer a solicitação para um funcionário da tua área que vai entrar, tá? O solicitante, ele é um gestor? Sim ou não? Porque pode ser um colega, pode ser uma secretária, pode ser alguém daquela área que está fazendo a solicitação, tá? Se ele não é o gestor, eu posso pedir para o gestor daquela área aprovar. Ou seja, essa solicitação realmente é necessária, vamos em frente e tal. Se ele é o gestor, o próprio solicitante está fazendo ali a requisição, é o gestor, então já posso disparar o fluxo, tá bom? Caso o gestor não aprove, eu encerro o fluxo, ó, não está aprovado, não vamos para frente. Caso ele aprove, eu também vou disparar esses eventos paralelos. Nos eventos paralelos, ó, eu vou criar uma tarefa automaticamente para a TI, criar o e-mail desse novo funcionário, liberar acesso à rede, né, a rede interna da empresa, adicionar uma cota de disco caso precise, já programar um treinamento sobre os sistemas de tecnologia da informação que esse funcionário vai usar. O próprio RH, exemplo, pode ter uma tarefa para providenciar os uniformes, uma tarefa já para programar os treinamentos de RH, de imersão, de cultura, de regras de comportamento na empresa, normas que ele tem que seguir, tá? Eu já posso, por exemplo, se o funcionário é gestor, enviar automaticamente, pode ser por e-mail através do próprio Bittrex, as normas para o funcionário gestor, que são diferentes de repente. Se ele não é gestor, eu posso disparar um outro conjunto de normas ou de materiais para o funcionário que não é gestor, ele é um subordinado ao membro de equipe. Tá? Tudo isso ocorrendo paralelo, enquanto a TI está cuidando do dele, das atividades da TI, o RH está fazendo as atividades do RH e eu vou para uma terceira área, segurança patrimonial. Também cadastrar acesso biométrico ou providenciar crachá, seja o que for, para aquele novo funcionário ter acesso às áreas da empresa. Tá? E por fim, eu posso criar uma tarefa também para que o funcionário execute uma leitura de normas, de cultura, de uma série de coisas que ele precisa executar. E fim, acaba o meu processo de onboarding. Ele está habilitado para executar a sua função. É claro que num processo real, a gente vai ter muito mais detalhes e muito mais atividades. Mas isso aqui é um exemplo simples, básico, bem utilizado dentro das empresas para mostrar para vocês na prática, né? Então aqui no Bittrex, a minha ideia é mostrar primeiro como funciona para o solicitante, para as áreas, e depois eu vou nos bastidores, eu vou mostrar o fluxo que está montado e automatizado e como vocês podem fazer isso, tá? Então, ó, estamos aqui no fluxo de atividades, eu vou aqui em mais, dentro de mais, eu vou ter aqui, ó, processos, e eu vou ter o onboarding de novo funcionário. Então eu posso definir um formulário com todas as informações que esse solicitante, aqui é aquela caixinha da área solicitante, vai preencher um formulário para que todas as outras tarefas sejam disparadas automaticamente, tá? Então vou colocar aqui que o novo funcionário chama Felipe Bento, o departamento que ele vai integrar é o departamento comercial, o nível hierárquico dele, ele é um gerente, e o tamanho do uniforme dele é G. E vou enviar, tá? Lembrando, eu posso ter esse formulário com outros dados que eu vou utilizar na automação, ok? Beleza. Então a área solicitante acabou de fazer uma solicitação. Aqui eu tenho algumas notificações a mais para testar o processo, mas aqui que está importante, ó.
Imagina que eu também, claro, né, tem que ser eu aqui para eu poder mostrar tudo para vocês. Eu sou o responsável da TI nesse caso, tá? No sistema. Então, além do solicitante, eu também sou o, o responsável da TI. Beleza. Já apareceu para mim uma tarefa aqui, ó. Apareceu um aviso, você tem que criar um novo e-mail para um novo funcionário. Aqui está uma tarefa, tá? Então, o cara da TI vai poder iniciar essa tarefa. Aqui eu já recebo algumas informações que o solicitante fez, ó. Criar um e-mail para o Felipe Bento, felipebento@br24.io, é o solicitante, é o Felipe Bento. O departamento é o comercial, o nível hierárquico é gerente, ou seja, ele já recebe esses detalhes e ele vai iniciar. Quando ele inicia, ele vai colocar aqui, ó, beleza, é felipe@minhaempresa.com.br. Esse é o e-mail que eu estou criando. Eu já devo ter um padrão aqui na TI, que é sempre o primeiro nome, ou primeiro e segundo nome, @minhaempresa.com.br. E vou salvar isso aqui. Tá? Então eu executei lá, fiz a criação do e-mail e já coloquei para frente. O próximo passo é, eu tenho que liberar um acesso à rede. Então eu também recebo a notificação, vou aqui em iniciar e coloco lá, ó, pro Felipe, o usuário de rede que eu criei é o Felipe Bento. Então vou lá, executo e já informo, tá? Show de bola. Enquanto isso, o fluxo está correndo, beleza? E eu vou conseguindo acompanhar, ó. É claro, aqui tem 3 Filipes, né? Mas imagina que fosse o Felipe, que é o solicitante, o João, que é o cara de TI que está executando a criação do e-mail, a Maria, que é a pessoa que fez a criação do usuário, tá? E as outras áreas também vão receber ao mesmo tempo as tarefas que elas têm. Então, se eu clicar aqui em fluxo de trabalho, a gente vai ter a lista de todas as tarefas dos envolvidos, tá? Ou seja, se eu tiver pendências e não receber ali na hora, imagina que eu não estou no meu computador, eu sou da TI, eu sou da RH, eu sou da segurança patrimonial, e eu não estou ali na minha estação agora. Eu posso vir aqui nas minhas atribuições dentro de fluxo de trabalho, tarefas do fluxo de trabalho, e enxergar todas as tarefas que eu tenho que executar, tá? E eu, como gestor também, eu posso entrar aqui em fluxo de trabalho, fluxos de trabalho no fluxo de atividade, clicar lá no onboarding de novos funcionários e eu posso ver, por exemplo, a solicitação. A última solicitação que foi feita, essa que eu simulei com vocês, do Felipe Bento, do departamento comercial, do gerente, ele está em andamento pelas 3 áreas, tá? À medida que elas vão executando, eu vou mudando esses status aqui. E à medida que as pessoas vão informando nos campos lá qual que é o e-mail, qual que é o usuário de rede, eu também posso ir mostrando e dando feedback para a área solicitante, tá? Ou até enviar depois para o funcionário, ok? Então, dessa forma, ó, tem todas as solicitações de onboarding de novos funcionários aqui e todos os status, cada um com seus status, né? Algumas já estão concluídas, ó, nessa etapa aqui da TI, estão em andamento com RH, né? Eu sempre vou tendo esse tipo de acompanhamento. Beleza, ótimo. Consegui padronizar o meu processo e automatizar isso. E tenho gestão sobre o processo agora. Posso ver se o gargalo está com alguma área, posso conversar com esse gerente de TI, gerente de RH, para acelerar o onboarding do novo funcionário, tá? Como que a gente fez isso? Se a gente for aqui em fluxo de trabalho, eu criei um novo fluxo chamado onboarding de novos funcionários. Dentro do onboarding de novos funcionários, eu vou aqui em ações, configurar fluxo de trabalho. Dentro do configurar ações fluxo de trabalho, eu vou ter um fluxo chamado onboarding novo funcionário. Nesse fluxo, é aqui eu ganho um construtor de fluxo, é aqui que eu vou fazer a construção daquele desenho, tá? Esse desenho aqui, eu vou passar ele para cá e automatizar isso. Então, ó, eu coloco aqui, ó, solicitante a gestor? Se sim, vem para cá e eu já começo a disparar a execução paralela para o pessoal da TI, pessoal do RH, pessoal da segurança. Se não, se o gestor não é, se o solicitante não é gestor, lembra, eu preciso selecionar o gestor da área,
eu preciso mandar uma aprovação. Se ele aprovar, eu sigo. Se ele não aprovar, eu encerro o processo, tá? E aqui para cada área, isso aqui é um guarda-chuvinha, né? É uma pastinha só que vai armazenar todas as tarefas. Aqui sim, eu vou alimentando o status lá, ó, coloco o status de TI naquela lista para em andamento. Aqui dentro eu crio uma tarefa, que é aquela tarefa de criar um e-mail. Eu posso avisar o TI que ele tem um e-mail para criar, e assim eu vou fazendo. Tá? Assim eu vou criando todas as etapas, todas as pastinhas, todas as tarefas, todas as decisões do meu fluxo e automatizando esse processo. Então é assim que a gente faz. Agora, é claro que num vídeo curto como esse eu não consigo explicar cada caixinha e cada construção dessa. A gente precisa entender os conceitos do que é o processamento do documento, para que servem essas tarefas ligadas ao documento, para que servem as construções, tá? Então foi por isso que a gente criou um curso chamado Automação 10x, onde eu vou explicar, na verdade eu vou dar um framework completo de como você pode mapear os processos importantes da tua empresa, como você escolhe qual documento que vai disparar essas automações, como você pode construir esse fluxo, e aí eu explico detalhe por detalhe cada caixinha, até como você pode implementar isso, testar isso, e você pode também melhorar. Se você for olhar aqui nos fluxos, olha que legal, eu tenho já o versão 2.0. Então eu detectei, eu consigo medir, eu consigo tirar métricas, por exemplo, quanto tempo está demorando eu rodar um onboarding de novo funcionário. Quanto tempo a TI está demorando ou levando tempo para fazer as funções dela. Como RH, todos os envolvidos, eu posso ter uma métrica ligada a tempo, ligada a SLA, nível de serviço, tá? Então, com isso, medindo e vendo os gargalos, eu posso fazer uma versão 2.0, 3.0, 4.0, melhorando esse processo e aí diminuindo cada vez mais os gargalos, aumentando a produtividade e mantendo a padronização do meu processo, beleza? Então é isso. Se você está interessado em aprender mais sobre como criar esses fluxos, não apenas esse do onboarding, esse eu abordo no curso também, ensino passo a passo, mas como você pode automatizar qualquer processo que seja importante na tua empresa. Seja um processo ligado ao back-office, como esse aqui, né, a estrutura administrativa aí da tua empresa, como processos também envolvendo comercial ou de relacionamento com o cliente, beleza? Gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, gente, não deixa de se inscrever na nossa turma do Automação 10x, também vou deixar um link para vocês, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.